Olá, amados. Deus abençoe. Medite nessa palavra poderosa que eu venho compartilhar com você. E compartilhe. Fica no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 4, verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, estamos vivendo em um tempo no qual as pessoas têm reclamado muito, têm murmurado muito, pois, consequentemente, pela própria maldade humana e o pecado se alastrando, só aumentando, viemos sofrendo muitas turbulências, muitos vendavais e passando por vários desertos. Mas muitas das vezes não entendemos o porquê estamos no deserto. Muitas das vezes pensamos: Senhor, olhamos para o céu, murmuramos, ficamos até mesmo entristecidos com Deus, falhamos assim com esse pensamento, com esse sentimento, porque nós seres humanos temos emoções e simplesmente por estarmos em batalhas, em lutas. Mas, meu irmão, vou te dizer uma coisa, olha o que eu acabei de ler para você. Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito e ele foi para ser tentado por Satanás. Então, Jesus, que é o Filho do Todo-Poderoso, Filho do Deus vivo, que veio aqui só para cumprir a missão, cumprir a palavra, para salvar eu, você que aí agora está vendo. Porque nós temos que estar isentos de passar por turbulências, por adversidades, pelo deserto. E muitas das vezes, esse deserto que estamos passando é para alcançar a promessa, é para alcançar a vitória. Ah, Jean, mas eu não fiz nada para me estar passando isso. Meu irmão, o que Jesus fez? O único Filho de Deus. Mas ele veio, passou pelo deserto e ainda, além de ter passado pelo deserto, morreu na cruz por mim e por você. Para salvar nós, para purificar nós do pecado, para nós termos a chance da vida eterna. Você pega para analisar, Jesus no deserto, ele foi tentado, após ele terminar o jejum dele, ali entre 40 dias e 40 noites, o diabo ofereceu pão, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Então, muitas das vezes, a gente desiste do deserto, a gente desiste da caminhada e deixamos a grande promessa, a grande vitória que está próximo de nós, porque não compreendemos o deserto. Mas nós temos que saber que para alcançar um propósito, a gente terá que passar por um processo, terá que passar por um deserto. Meu irmão, como disse, às vezes a gente se questiona o porquê não fizemos nada. Jó, hoje eu estava conversando com a minha esposa, numa conversa até ela mesma gritou: Jó, o que Jó passou? O que Jó fez para sofrer tanto como ele sofreu? Porém, Jó perseverou, Jó perdeu os filhos, 7 filhos, homens, 3 filhas, mulheres, perdeu riquezas, perdeu tudo. Ele perseverou. O diabo não tocou na vida dele. O diabo não ceifou ele. E assim é você. Está doendo, está se arrastando, está perdendo tudo. Mas continue perseverando, meu irmão. Meu irmão, Deus não quer que você se agrade das coisas terrenas. Deus não quer isso. Deus quer que você se agrade da presença dele na tua vida. Porque a graça dele basta para nós.
Porém, às vezes estamos tão despercebidos, tão desleixados, que o que Deus coloca nós em um deserto para podermos ver que Ele também pode colocar nós no deserto. Que às vezes a gente não vai para o deserto só porque fazemos alguma coisa. Porque às vezes não é o diabo que está te levando para aquela aflição, para aquele problema. Como Deus ele fez com o próprio Jesus. Antes dele começar o ministério dele, Jesus foi para o deserto. E ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum total. E me diz você tem feito o quê para continuar vencendo esse deserto? Você tem buscado mais, ao invés de murmurar? Você tem feito propósitos? Não. Então, meus irmãos, às vezes no deserto é onde que temos que aprender. É no deserto que temos que amadurecer. Porque para nós, meus irmãos, sofrimento é dor, é tristeza, é lágrima, mas para Deus é ferramenta de trabalho. Então, pare, analise, não fique só murmurando, reclamando desse deserto em que você está. Não espere você ver para acreditar, porque como diz em Coríntios, nós temos que viver pela fé, não pelo que vemos. Você tem que crer primeiro para depois você ver. E Jesus fala em Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mesmo ele tendo sofrido por nós. E ele diz mais em João 14, que tudo que a gente pedir em nome dele, ele fará por nós. Então Jesus, ele sofreu no deserto, ele morreu por você, ele morreu por mim, e mesmo assim ele está com nós todos os dias. Mesmo você nesse deserto, ele está aí. Você está sobrecarregado, você está cansado, mas ele está aí, ajudando a você carregar esse fardo. Se você não foi ceifado até hoje, se você está aqui até hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida, e é nesse deserto. Então, meu irmão, não desista desse deserto, não desista desse processo, não reclame nesse processo para atrasar o teu propósito. Deixa o Pai trabalhar, Deus está trabalhando em prol disso. Então é essa mensagem que hoje eu tenho para a tua vida. Jesus, antes dele começar o evangelho dele, ele passou por esse deserto. Antes dele começar a fazer os milagres. Então você talvez tenha grandes coisas para fazer, mas primeiro você tem que passar por esse deserto. Então vença, persevere na fé. E para finalizar, no versículo 17 do próprio capítulo 4, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, meu irmão, se arrependa enquanto ainda há tempo. Estamos em contagem regressiva, estamos muito próximo da vinda de Jesus Cristo. O Rei dos Reis está vindo, ele está voltando para buscar os arrependidos, a igreja amada, quem o reconheceu como o único e suficiente Salvador. Ele é o único. Ninguém vai a Deus sem passar por Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Essa palavra é para quem crê. E se você crê, continue perseverando, continue nessa fé, que, meu irmão, o melhor está por vir. Amém? E você vai vencer esse deserto. Eu decreto em nome de Jesus, eu profetizo vitória na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Agradeço até aqui. Continue me acompanhando, que temos mais batalhas para vencermos. Até mais. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.